Oi, galera do bem. Com a produção do Xandão e a direção técnica da Camila Porto, a gente vai começar mais um programa aqui na demaistv.com.br. Galera do Face, um beijo para vocês. Nos acompanhem. Qualquer dúvida é só mandar aí, tá? Uma pessoa muito especial que a gente está recebendo hoje aqui, nosso companheiro Ronaldo Monteiro. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, Lucimara. Obrigada pela sua presença mais uma vez, viu? Isso. É um prazer estar aqui com vocês, né? Uma boa tarde aos internautas. E o assunto hoje é bem interessante, hein? É super interessante. Eu quero dizer para vocês, galera, que o Ronaldo Monteiro, ele é pesquisador, metafísico, mentor do projeto Amplie Sua Consciência. Ele sabe muito, principalmente sobre a situação atual da manipulação dos seres extraterrestres com a gente, conosco. A gente vai saber um pouco sobre isso. Mas antes da gente falar sobre isso, Ronaldo, que momento nós estamos vivendo nesta fase de transição planetária? Pois bem, Lucimara, as pessoas elas têm sentido as mudanças que ocorrem todos os dias nas nossas vidas, né? Sejam elas emocionais, sejam elas tanto a parte financeira, ou até mesmo dos aspectos conscienciais. Então, o momento que a gente está na transição é que essa energia está cada vez mais forte, né? Essa energia ela é oriunda de uma parte do cosmos, né? É uma luz muito forte que atinge o planeta. Então, como nós somos constituídos de energia, vibração e frequência, significa que nós também estamos sintonizando essas energias. Algumas pessoas mais preparadas e outras nem tanto. Então, esse é o nossa conversa hoje vai ser direcionada justamente nessa manipulação dos seres extraterrestres negativos e que nos impedem de receber essa energia e que faz com que nós ampliemos a nossa consciência. Então, eles dificultam a nossa vida em relação a enxergarmos o que realmente esteja diante dos nossos olhos ou ao nosso redor. E de que forma isso está acontecendo? Como que a gente pode perceber? Bem, em relação a essa mudança, até arrisco a perguntar para os nossos internautas, se você aí na sua casa não tem passado por algumas mudanças que eu diria são profundas, né? Pessoas que perdem seus empregos ou se afastam de pessoas muito queridas ou se aproximam das mesmas. Existe uma série de momentos na vida da gente atualmente que a gente percebe que a gente está um pouco no caos, né? As pessoas parecem que estão... o pensamento está acelerado e essas mudanças estão acontecendo na vida de todo mundo. Então, uma forma de eles manipularem a todos nós é justamente essa parte negativa, essa parte emocional negativa. Então, eles usam de ferramentas de controle mental, né, que são disparadas aí pelas tanto TVs, rádios, até mesmo a internet, essas inteligências, né? Porque como nós aqui na Terra temos inteligências que são positivas e negativas, concorda, Lucimara? Claro. Então, dos extraterrestres também tem essas inteligências e a gente está falando aqui desses extraterrestres negativos que promovem para a população humana o medo, né? A ansiedade. Então, tudo que vocês podem perceber, né, de certa violência, provocações de medo, do modo geral, fazem com que a gente não dê o primeiro passo. A gente fica como se congelado no tempo, né? Você fica com medo de avançar em qualquer aspecto da sua vida. Então, esses seres, eles manipulam essas energias e nós acabamos sendo controlados através do nosso medo e também do nosso ego. E, Ronaldo, e o que a gente não está percebendo? O que nós não percebemos? Pois muito se fala, por exemplo, esse é só um exemplo, tá, pessoal? Isso são estudos que foram realizados, tá? Não é só eu que comento essas questões. Mas se a gente for analisar hoje, todo o marketing que existe no planeta, ele está mais voltado para guerras, e a gente pode perceber isso tanto na questão dos cinemas, por exemplo, ou na própria televisão, videogames, né? A gente vê nossos jovens aí, todos os videogames eles estão atrelados a uma competição, a uma guerra, né? Até mesmo no sentido de aniquilação. Então, o que nós não percebemos que a forma como nós nos deparamos com essas situações, né? Esses cenários que são colocados diante de nós, como também a parte de alimentação, né? A alimentação, para vocês terem uma ideia, nos geram esse problema do medo, por exemplo, né? Eu aqui não sou partidário nem
de ser vegano ou ser carnívoro, mas o que a gente está falando em relação aos nossos estudos é o seguinte: se você consome carne, por exemplo, Lucimara, essa carne ela demora muito para fazer digestão em você, já reparou? Tipo, 2 anos para eliminar as toxinas de um bife? Exatamente, muitas toxinas, mas essas toxinas dentro do nosso corpo, né, nossa parte bioenergética, até mesmo dos líquidos todos que nós somos formados, a gente pega as toxinas e também o medo do animal quando ele sofreu o abate. Então esse medo também é multiplicado dentro do nosso corpo humano, né? Esses são exemplos, tá, pessoal? É dentro de uma série de pesquisas. E convido vocês, internautas, a pesquisarem como é que é feita essa manipulação. Então, a alimentação, sim, né? A gente tem que ter uma alimentação melhor e a gente tem que começar, a partir desses hábitos mais salutares, a gente vai começar a perceber as coisas que estão ao nosso redor. Porque, de uma certa forma, Lucimara, a gente não enxerga algumas coisas. A gente não enxerga, por exemplo, o plano metafísico, né? Ou psíquico, qualquer espiritual, né? O nome que você pode dar aí. Mas quando você tem essa ampliação da sua consciência, você começa a perceber essas questões. Então, e como que a gente tem essa ampliação? Então, para você ampliar a consciência, é justamente o que eu estou comentando. Você tem que ter hábitos mais saudáveis, você tem que ter um pensamento mais elevado. E até arrisco a dizer o seguinte... Mas os hábitos saudáveis, desculpe, também na alimentação? Também na alimentação. Então, se você tem uma alimentação melhor, né, uma alimentação orgânica, sem precisar tirar a vida de nenhum ser vivo, né, se você não, praticamente você vai estar ausente do seu organismo toda aquela toxina de medo do animal, por exemplo, né? Então, a alimentação ela é muito importante, a parte de meditação, respiração, a parte da consciência propriamente dita, de você voltar para dentro, né? Você olhar de forma interior e não só externamente. O externo ele é importante porque nós, como seres humanos, como os animais que vivem nesse planeta, nós vivemos à base de sobrevivência, não é verdade? Então, a gente não quer ser atingido, e nem queremos morrer, ou não queremos passar por algum tipo de risco. Então, a gente vive pela sobrevivência. Mas, então, com essa consciência que você pode adquirir, você não vai viver mais na sobrevivência, você vai viver na consciência. Porque o que esses seres negativos fazem conosco é fazer com que a gente vive na sobrevivência de um emprego, a sobrevivência de comida, a sobrevivência de você ter uma boa faculdade. Então, tudo é uma sobrevivência, né? Então, essa turma toda, não só os seres extraterrestres, mas muitas pessoas aqui que estão encarnadas, né, ou estão vivendo no planeta, ou na parte física, também manipulam nossas energias, né? Manipulam o nosso estado consciencial. E isso faz com que a gente cresça o nosso medo, sendo que deveria ser ao contrário, deveria crescer o amor, né? O amor é o único poder que nós temos de mudança. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso também. Entendi. Agora, existem detalhes que a gente pode perceber que esses seres estão manipulando a gente? Eu estou curiosa. Sim, sim, tem alguns detalhes. Como que eu sei que eles estão perto e que eles estão me manipulando? Como que eu faço para entender isso? Olha, existe... a gente falando um pouco da questão cerebral, né? Nós temos o lado esquerdo do cérebro, né? Que é a parte lógica, né? Que é a parte linear. E nós temos o lado direito do cérebro, que é toda essa parte mais espiritual, né? Mais de consciência. Então esses seres eles trabalham mais o lado esquerdo, que é justamente a parte de repetição nas nossas mentes sobre qualquer aspecto. Então a gente pode perceber que tem alguns produtos, alguns serviços, algumas situações que nós somos martelados diariamente para pensar sobre aquilo, né? Dá um exemplo. Exemplo, vamos imaginar que uma notícia ruim, né, seja divulgada na TV, só um exemplo, né? Então, como eles ficam muito tempo passando todas essas informações através da TV, que emite uma certa energia, essa frequência entra dentro da sua casa e entra dentro de você. O que a gente não pode esquecer é que nós somos uma radiofrequência. Nós somos seres que temos dentro de nós um rádio, né? E temos uma antena. Então, esses seres, o que eles fazem para nos manipularmos? Eles entram nessa frequência, dentro do nosso rádio, né, da nossa frequência, e toda essa sintonização faz com que se amplie qualquer tipo de informação, que nesse caso é o medo, né? Você já reparou uma coisa, Lucimara? Que nós somos milhões e milhões de seres, ou pelo menos somos milhões de brasileiros, e uma ínfima parte de seres brasileiros, que são os negativos, que a gente vai falar talvez sobre os delinquentes, sobre os bandidos, é uma pequena parte que faz com que toda uma parte de milhões de pessoas tenha medo. Então, tem alguma coisa que a gente precisa entender aqui. Como é que a gente tem que perceber isso? Como é que a gente pode ficar com medo se nós somos milhões de pessoas?
Então a gente tem que pensar o seguinte: nós temos que mudar a nossa vibração, nós temos que mudar o nosso pensamento, que inclusive essas pessoas negativas elas vão começar a aparecer mais para a gente. Porque você concorda que com toda essa visão que a gente acaba tendo com essas manifestações ou com essas frequências, a gente não enxerga muito bem essa pessoa negativa, o que querem nos abordar de forma violenta, né? Normalmente essas coisas acontecem de sopetão, não é assim? Né? Você está lá na rua, alguma coisa não te chama atenção, você está até distraído com o seu smartphone, com o Facebook ou o WhatsApp, e esses seres, né, essas pessoas negativas te abordam. Né? Por que isso acontece? Porque nós estamos hipnotizados. Porque essas radiofrequências, essas vibrações que são jogadas para cima da gente, faz com que a gente não enxergue o que está ao redor. E qualquer especialista na área de segurança vai te dizer a mesma coisa para vocês. As abordagens, os assaltos acontecem porque nós estamos constantemente distraídos. Quer dizer que essa tecnologia também contribui para que esses seres se aproximem? Exatamente. E invadam a nossa consciência? Exatamente. Por isso que é importante, aos internautas, eu até falo para você, Lucimara, a gente pesquisar um pouco, mas pesquise a formação do corpo humano, né? Como é que funciona o nosso cérebro. Vocês vão perceber que tem toda uma parte eletromagnética, né? Toda uma parte bioelétrica, bioenergética. Então, a gente olha muito para os filmes na TV, mas a gente tem que perceber que nós somos pura energia, né, caminhando sobre a Terra. Então, se eu sou energia, se a TV, a internet, ou mesmo esse microfone que a gente está utilizando é constituído de energia, então nós fazemos parte desse universo. E é aí que esses seres negativos, tanto os extraterrestres como as pessoas aqui no planeta Terra, nos manipulam, tá certo? Então, fique atento aos seus pensamentos, por exemplo. Eu arrisco a dizer o seguinte: talvez num dia vocês acordem muito bem e aí vem um pensamento para vocês que não tem nada a ver com vocês. Existe uma grande possibilidade de vocês estarem sendo manipulados. Tá? Isso é uma grande possibilidade. Outra coisa, até um outro exemplo, Lucimara, a questão da compulsividade. Né? O marketing, no geral, nos diz o seguinte: faça exercício, se mantenha saudável, né? Coma melhor ou beba algo específico. Mas se a gente analisar alguns produtos que nós consumimos, ele não nos faz bem. Por exemplo, o refrigerante. Né? A gente sabe que o refrigerante tem uma grande concentração de açúcar e de sódio, e que se a gente analisar biologicamente e quimicamente, não nos faz bem como o próprio álcool. Né? É cancerígeno. E é cancerígeno, exatamente. Então, uma das maiores doenças que acontece no planeta é o câncer. Né? Então, existem curas para alguns cânceres que existem hoje no mundo, mas é uma doença ainda muito perigosa. Ela provoca a morte das pessoas, né? Que é a morte das células. Então, pensem o seguinte: se você consome uma química que vai aos poucos cancelando ou matando as suas células, o que você acha que vai acontecer com o seu corpo? É o câncer. Né? Isso acontece não só por produtos químicos, pessoal, mas também pelos pensamentos que nós temos através dessas mesmas frequências e vibrações. Entendeu, Lucimara? É verdade. Então, assim, é muita coisa ruim que a gente acaba deixando entrar dentro de nós, tanto fisicamente como emocionalmente, que isso vai provocando as doenças que acontecem no planeta inteiro. Quer ver outro exemplo? A depressão. Né? A depressão ocorre por diversos fatores, mas hoje a depressão está ocorrendo porque é tanta informação, tantas metas que nós temos que cumprir todos os dias, que uma hora a gente chega e fala assim: puxa, mas eu não consigo cumprir todas essas metas. E quem disse que nós precisamos cumprir todas essas metas que são colocadas diante da gente? Não necessariamente. Né? Não necessariamente. Então, pessoal, tenha calma, faça as coisas com tranquilidade. Não atropele seu próprio pensamento, porque esses seres negativos, eles querem justamente que a gente faça sobreposição de pensamentos. Eu arrisco a dizer, Lucimara, que quando você acorda de manhã, você tem no mínimo 50 pensamentos ou de coisas que você precisa fazer. Concorda comigo? Então, nosso pensamento, até por essas energias que estão vindo de outra parte do cosmos, estão acelerando o nosso pensamento. Né? E nós não estamos sabendo controlar isso. Mas os seres negativos sabem como controlar isso. Esse que é o pior, né? Esse que é o pior, eles sabem. Ronaldo, eu quero saber de que se trata uma agenda reptiliana, que agora eles têm agenda, eu estou passada, mas antes eu quero que você fale um pouco dos reptilianos para a nossa galera do bem entender, já. Nós vamos para um break rapidinho, a gente já volta. Não sai daí, hein? Ronaldo Monteiro, sabe tudo. Espera aí que tem muita informação boa.
É o programa Lucimara Demais, na demaistv.com.br. Eu quero aproveitar para mandar um beijo, um abraço para a Ângela de Pascoal, né? Isso Que é a aí, nossa amiga parceira. querida do coração. Eu tô com saudade, viu, Ângela? Não sabe, não. E, Ronaldo, vamos falar um pouquinho dos reptilianos, então, que eles têm uma fama de, a maioria, serem ruins, alguns bons. E agora essa agenda aqui, eu estou meio traumatizada com essa agenda. Então fala um pouquinho deles para a gente falar dessa agenda, que é muito interessante isso, galera. Bem, os reptilianos, na verdade, a gente, até pela forma física desses seres, né, que eles são originais de répteis, nós somos originais de mamíferos, né? Então, os reptilianos são seres, tanto existe a casta positiva como a negativa, tá, pessoal? De novo, aquela concepção do que é verdade, do que é mentira, do que é negativo ou positivo. Mas são seres dotados de uma grande inteligência e que cada um tomou um partido, né? Uma parte desses reptilianos, na verdade, boa parte deles, entende que os seres humanos são que nem escravos, né? Trabalham para esses reptilianos. Okay? Então eles fazem todo um trabalho de manipulação justamente para manter o controle dessa turma de seres humanos para que possam alimentá-los de energia. Esses seres, eles se alimentam do medo da gente. É exatamente isso. Se vocês perceberem, por exemplo, uma aglomeração qualquer que seja, um jogo de futebol, um show, enfim, esses seres aproveitam dessa energia, né? Então muitas vezes a gente não percebe, até você perguntando, né, senhor Mário, como é que a gente percebe essas coisas? Justamente onde tem mais aglomeração de pessoas. Então, esses seres reptilianos negativos se utilizam dessa nossa energia e nos manipulam a todo momento. E que bem faz para eles essa energia? Na verdade, é um modo de sobrevivência deles, tá? Eles que coisa vivem, estranha, não? como a gente se alimenta, né, das nossas frutas, legumes, até de carnes e outras coisas, eles se alimentam da nossa energia. Né? E a nossa energia vital para eles é a energia, inclusive, ectoplasmática, né? E do sangue. Né? Então, por isso que a gente teve, né? Isso é histórico, né? Nós tivemos centenas de milhares de guerras que provocaram o quê? Derramamento de sangue. Né? Então, eles se alimentam disso. Então, eles nos manipulam há milênios, praticamente desde a nossa a primeira existência, que, inclusive, segundo os nossos estudos, foi desenvolvido através de clonagem desses seres, com os seres que viviam aqui na Terra durante um bom período, fizeram várias experimentações, e até que em dado momento eles conseguiram fazer seres híbridos, parte do gene deles, com o nosso. Né? Então, você aí que está aí, internauta, pode ter certeza que você é um ser híbrido como todos nós aqui, viu, Lucimara? Entendi. E os reptilianos, eles são mesmo aquela forma de lagarto? São porque mas eles são muito inteligentes. São muito inteligentes, aliás, eles são enormes, né? Nossa. Eles são de 3 a 4 metros de altura, quem já tem aí a parte psíquica que pôde perceber esses seres. Eles são bem grandes, alguns da nossa estatura, mas eles têm uma capacidade de metamorfose muito grande. Eles conseguem se transformar, por exemplo, num ser humano por essa capacidade deles de camuflagem, né? Então, são alguns aspectos que convido de novo os internautas a pesquisarem na internet. Porque hoje, ainda bem que nós temos essa abertura de conhecimento, viu, Lucimara? Que nos permite termos o nosso próprio conhecimento através dessas pesquisas. Eu sou um pesquisador há praticamente 20 anos, e na época que eu comecei a falar sobre essas coisas, eu realmente era tido como um louco, né? Como uma pessoa totalmente desatualizada ou fora de contexto. Mas hoje a gente percebe que as coisas não são bem assim. Até mesmo para o teu público, Lucimara, que gosta de ufologia, que já tem assistido diversos programas teus aqui, eles já perceberam que a coisa não é bem assim, né? A coisa é real, né? A coisa acontece de fato, nós somos muito controlados por esses seres, não só os reptilianos, né? A gente fala dos seres Zeta Reticulis, a gente fala, por exemplo, dos draconianos e assim por diante. Mas os nomes não têm importância nesse momento. Sabe por quê? Porque a gente tem que ter a autoconsciência que isso acontece. A partir do momento que você tem essa consciência, você vai trabalhar de alguma maneira para que você não seja controlado. E daqui a pouco a gente vai falar como é que a gente faz isso. Agora, e essa agenda que eu estou meio traumatizada? Que agenda é essa? A agenda é o seguinte, como eu comentei há pouco, eles praticamente nos fabricaram, né, nos criaram como uma espécie de autômatos, né, escravos que inicialmente conduziram trabalhos de mineração. Tá? Eles precisavam de recursos que é o ouro. Esse ouro é necessário nos mundos de origem desses seres, porque eles
tinha uma camada deles de ozônio, vamos pensar assim, que estava muito frágil, então eles iam perder praticamente o oxigênio desse planeta, o modo de sobrevivência desse planeta. Eles vieram na Terra justamente com esse objetivo de extrair o nosso ouro. Então, como eles criaram, nos criaram dessa forma para esses objetivos, o que acontece? Nós fomos evoluindo, né? Nós, seres humanos, começamos a nos misturar com raças mais elevadas, não só os reptilianos. Então, isso fez com que nossa consciência se ampliasse. E como a consciência está ampliada, esse controle eles acabam perdendo. Imagina você, Lucimara, que você perde o controle sobre qualquer aspecto na sua vida sobre algo. Você vai ficar, né, você vai ficar pensando, puxa, não vou ter mais controle sobre aquilo. Imagina eles que não têm controle mais sobre a humanidade. Então, o que está acontecendo? Eles têm uma agenda. A agenda deles é o seguinte: antes de mais nada, fazer com que esses mesmos terráqueos não tenham lucidez, que eles não tenham consciência e continuem sendo manipulados, coisa que eles não estão conseguindo. Mesmo porque essa energia toda que está vindo através da transição planetária está acordando todo mundo. Você concorda que, por exemplo, só um exemplo, tá? Nós tivemos aí ditadores cruéis e sanguinários no mundo, não é verdade? E a maioria deles já foram depostos. Faltam alguns poucos aí serem depostos. Falta. Falta, não falta? Falta. Então, mas muitos já foram depostos. Né? Saddam Hussein, né? Osman o Pinochet, enfim. Então, o que acontece? Se a população está acordando, né, para uma realidade, eles também não aceitam mais os ditadores. O que você acha que está acontecendo na Venezuela? O povo não aceita mais os ditadores porque tem a consciência ampliada. E esses seres estão muito preocupados com isso porque, perdendo o controle, eles perdem o quê? A alimentação que eles têm hoje. Então, eles não vão ter mais a capacidade de nos manipular para gerar energia para os alimentar, né? Então, essa agenda é o controle. Eles querem continuar o controle, querem continuar roubando a nossa energia, que a gente até usa um termo de vampirização, né, que rouba a nossa energia, né, suga mesmo a nossa energia vital. Arrisco a dizer que muitos dos nossos internautas aí nos já sentiram cansados muitas vezes. Às vezes você não fez nenhum esforço físico, mas dependendo do ambiente, e arrisco a dizer, todos aqueles ambientes que você tem aglomeração, garanto a vocês que vocês se sentem muito cansados, não é verdade? Uhum. Então, isso é natural, porque a gente está praticamente doando energia sem nosso consentimento, tá? Então, nessa agenda é o controle, essa questão de se manter o consumo de energia de nós, né? E se não der certo nada disso, eles pretendem eliminar boa parte da população terrestre. Então, esse é só um resumo da agenda reptiliana. Eles pretendem, né? Isso não quer dizer que isso vai acontecer. Exatamente. Né? Eu estou um pouco preocupada, Ronaldo, porque toda pessoa de ufologia que vem aqui olha para mim e fala que eu sou descendente de reptiliano, hein? Inclusive a Ângela. Olha, eu afirmo que todos nós somos, de alguma maneira. Alguns com mais percepção do que outros. Mas todos nós somos seres híbridos. Isso vocês podem pesquisar na internet, inclusive a própria ciência, ela, através do mapeamento do genoma... comprovado, né? Isso é comprovado cientificamente. A gente tem uma composição nossa, né, biológica, que não faz parte de nenhuma cadeia, né, de desenvolvimento tanto humano como de animais. Então, nós temos sim essa questão híbrida, e você também é uma pessoa híbrida, com certeza. Tá? Com certeza. Ô, Ronaldo, e como que a gente faz para combater essa agenda fatídica deles aí? Então, o que eu comentei há pouco é o seguinte: se nós nos tornarmos mais conscientes de tudo que está acontecendo ao nosso redor, se a gente tomar cuidado com os pensamentos que nós temos, vou dar até um exemplo. Nós estamos mais ligados às coisas negativas do que positivas, não é verdade? Então, tudo aquilo que tem, de uma certa forma, uma agressividade, um conflito, uma guerra, né, até mesmo essas violências que acontecem todos os dias nas nossas vidas, isso nos chama atenção. E, curiosamente, são essas mesmas coisas que nos tiram energia e que nos colocam em frequência com esses seres negativos, seja eles da Terra ou não. Então, para combater isso, pessoal, consciência, né? Vamos ter consciência, vamos nos sentir mais dono de nós mesmos, controlar nossos pensamentos, nossas emoções, para que a gente não jogue para dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, essa sujeira negativa, né? E vocês sabem, né? Sujeira quando acumula, o que acontece?
não acontecem coisas muito boas, né? Haja visto do que a gente fala em relação ao câncer, outras doenças psicossomáticas, porque a gente vai jogando muita coisa que não presta dentro da gente. Então, se policiar principalmente, né, nessa questão. E uma coisa boa é o seguinte, você fazendo uma limpeza dos seus pensamentos positivos, e a sua percepção extrasensorial vai aumentar e você vai conseguir enxergar outros planos. Tal é o que acontece comigo, com você, com muita gente, que muitas vezes você olha para alguma coisa e fala, será que eu vi alguma coisa? Já sentiu isso alguma vez, Lucimara? Ah, com certeza. Não é? É a todo momento. A todo momento, né? É isso porque em dado momento você tem uma limpeza energética tão forte que é o seu eu interior, seu eu verdadeiro, que enxerga outras dimensões, né? Isso acontece com todo mundo. Essa questão que às vezes as pessoas falam, mas eu não enxergo, eu não consigo ver, eu não consigo sentir. E aquela sensação que as pessoas têm que tem alguém olhando a gente? Exatamente. Então essa percepção sensorial nós já temos, isso é natural nosso. O que acontece, pessoal, é que todos nós temos essa capacidade, só que ela precisa ser desenvolvida, ou como eu digo para todo mundo, é descortinar a nossa visão. Porque a gente tem uma camada, vamos colocar um cimento enorme diante dos nossos olhos, diante da nossa mente, que não nos permite perceber essas outras dimensões. A partir do momento que vocês todos percebam, através dessa dieta emocional, espiritual ou energética, vocês vão perceber que vocês estão no comando da vida de vocês. Porque tudo que ocorre é através do pensamento, através da criação mental, que é baseada em todas as suas emoções. E nós é que decidimos tudo que vai acontecer com a gente, de bom e de ruim. É responsabilidade de cada um de nós. Totalmente nossa. A gente tem nós temos um mau hábito, e foi criada uma cultura em relação a isso, de que todo mal ou bem sempre é o outro, né? Sempre é um terceiro que está provocando aquilo. Mas não, pessoal. Não. Somos nós mesmos. Nós estamos aqui hoje porque nós decidimos estar aqui hoje. É um assunto complexo, e concordamos com isso, né, Lucimara? É um assunto complexo, não chega a público, nós estamos com essa oportunidade de levar ao público uma informação super importante. Primeiro, de que nós somos manipulados. Isso é extremamente importante. Se nós somos manipulados, então eu não quero ser mais manipulado. E você quer, Lucimara? Não. Não. Então, se eu não quero Mas é importante a pessoa perceber que está sendo manipulada. Exatamente. Vamos falar de novo? Como é que faz para a pessoa perceber? Para ela perceber que ela é manipulada, primeiro que ela tem que abrir um pouco a sua mente. O que acontece? Quando você tem uma crença muito forte, que você não dá a margem para nem discussão e nem mesmo para uma pesquisa, significa que você vai estar mais controlado por esses seres. Porque essa crença enraizada que muitos de nós temos não nos permite enxergar algumas coisas. Então a percepção de tudo isso... E essas pessoas ficam dessa forma, desculpa, por medo também de uma seita, vamos dizer assim, vai? O que acontece? O que é esse medo, né? O medo é o seguinte, independente até da doutrina, religião, ou mesmo credo, são pensamentos que nos aprisionam no medo, né? Ou alguém é vingativo, se você não fizer uma coisa você vai ser punido, não é assim? A vida inteira nós vivemos assim, não é? A gente aprendeu isso, né? Nós aprendemos isso, né? Independente de qualquer pensamento humano, tá? Mas nós fomos condicionados a termos medo de tudo. Então, respondendo a sua pergunta, Lucimara, a gente só vai perceber, essa é a questão mais importante, somente vai perceber se a nossa mente e o nosso pensamento ampliar. Porque senão você não percebe. Você não percebe. E vai ampliar dessa forma que você falou, né? Eliminando várias coisas da sua alma. Exato, vai liberando, né? Vai liberando os medos, as ansiedades, vai eliminando todo esse caos mental que a nossa mente... A prática do perdão. A prática do perdão, né? O amor, né? O amor ao próximo, o amor a si mesmo. Primeiro de tudo, pessoal, ame a si mesmo, né? Ame porque essa é uma das melhores maneiras de nos percebermos e percebermos tudo ao redor. E aí esses seres não tomarão mais conta da gente. Inclusive, a alimentação entra nisso aí também, com 100%. Certeza, né? E a alimentação 100%. Tem que ser coisa saudável, frutas, legumes, aquelas coisas que emagrecem também, né? Tudo que é natural. Bom, né, gente? Tudo que é natural vai te fazer super bem, entendeu? Como nós falamos há pouco, Lucimara, nós temos uma cultura carnívora. Nós temos essa cultura. Eu, graças a Deus, não como carne. Nós temos, né? A maioria da população mundial tem essa
né? E eu não sou contra absolutamente nada. Eu sou contra a infelicidade humana. Eu sou contra o desespero, sou contra a violência, sou contra tudo isso. Mas o mais importante é você aí ter um pensamento diferente para você combater essas manipulações. E é isso que a gente tem que fazer. Se alimentar melhor, uma meditação é muito bem-vinda, tomar água, por exemplo, uma abraçoterapia. Porque tem pessoas que não gostam de gente. Já reparou? Elas não gostam de gente, mas gostam do seu petzinho. Mas a gente tem que amar todos. Né? E o abraço é tão bom. Muito bom. Nossa, é uma troca de energia tão gostosa. Eu adoro abraçar o mundo inteiro. E é maravilhoso, sabe por quê, Lucimara? Porque você troca energia. É muito bom. É uma bateria que um vai pro outro. Não é roubo de energia, é troca. Né? Por isso que a gente se sente bem quando a gente é abraçado. Experimentem, abracem alguém hoje, seja abraçado. Vocês vão ver como é que muda completamente a vida de vocês e vocês vão começar a perceber realmente o que é negativo. Ronaldo, para quem busca a verdade, eu estou com uma frase aqui que diz assim: conheça a verdade e ela os libertará. Vamos falar sobre isso já, peraí. Vamos para um break rapidinho, não saia daí. Tem muita coisa boa ainda. É ademaistv.com.br e eu estou aqui com essa figura que é o Ronaldo Monteiro, que todos nós estamos curtindo muito. Um abraço para a galera do Face que está acompanhando a gente. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. E agora vamos continuar com essa pergunta aqui que eu gostei. Conheça a verdade e ela os libertará. É uma frase bíblica que todo mundo sabe. Se aplica para a nossa defesa desse controle mental? Essa frase? Sem dúvida, sem dúvida. Como? A autoconsciência, né? A você perceber a vida com outros olhos e você, dentro dessas pesquisas, dentro do conhecimento que você acaba tendo, né, como ser aqui do planeta Terra, com certeza vai te libertar de muitas coisas. Muitas coisas. Né? A gente vai falar só uma dessas questões que a gente fala do dia a dia. Né? Mas se a gente for analisar nos anos 50 até os anos 70, o consumo de cigarro era praticamente o mundo inteiro consumia cigarro, não é verdade? Hoje a gente vê alguém fumando em algum lugar, a gente já torce o nariz, não é verdade? As coisas mudaram muito, a gente evoluiu bastante. A gente sabe que faz mal, tanto que o governo faz as propagandas dizendo que o cigarro faz mal. Porque antigamente a gente não tinha essa informação. Não tinha essa informação, exatamente. Ninguém sabia que dava câncer. Por quê? Porque aquilo era marketing, porque aquilo alguém tinha que consumir, porque valia. E era bonito, né? Ver bonito, o cara maravilhoso. Era charmoso. Era estético, né? Hoje, na boa, hoje é considerado brega, né? Exatamente. Uma coisa totalmente fora de contexto. Isso é só um exemplo que eu estou dando em relação a algo que todo mundo reconhece, que realmente mudou muito esse aspecto, por exemplo, de se consumir um cigarro. E o outro aspecto que a gente pode falar que mudou bastante é a nossa relação com os animais. Porque a gente começou a entender que eles realmente têm sentimentos, que há pouco tempo atrás a gente achava que o animal não tinha sentimento nenhum, que era apenas um objeto. Então, o autoconhecimento, né, vai libertar a gente, sim. Porque quanto mais conhecimento você tiver, você vai juntar esse quebra-cabeças que é a vida. Né? Então, se você tem consciência, começa a juntar essas partes, Lucimara, você vai começando a perceber quantas coisas que nós fizemos que prejudicou a nós mesmos e os outros. E né? Para essa consciência, quanto mais você pesquisar, ajuda muito, né, Ronaldo? Exatamente, mas uma coisa importante, quanto nós estamos dispostos a entender e descobrir essa verdade. Lembra que eu falei há pouco? Vamos olhar para as nossas crenças. As nossas crenças limitantes não nos permitem dar um passo à frente. Nós ficamos estagnados. Nós continuamos com medo. A gente não queremos verificar o desconhecido. Pode ser uma coisa boa, não pode, pessoal? Pode ser uma coisa maravilhosa. Então, primeira questão mais importante. Quebrem as barreiras. Para você ter o conhecimento, você tem que ter curiosidade. Para você ter curiosidade, a sua mente tem que estar fervilhando, ou pelo menos você tem que deixar de ser
preguiçoso mentalmente. Já reparou que tem muita gente que não quer pensar em absolutamente nada e quer coisa pronta? Sim ou não? Ela quer coisa pronta, mas como é que eu faço isso? Não, cara, você tem que pensar, você tem que estudar, você tem que analisar e meditar. A pessoa não quer. Então nós temos hoje no mundo uma preguiça mental. Então pense um pouco mais, medite mais sobre as questões. Né? Coloca teu cérebro, teu pensamento para analisar as coisas da vida. Aí que vocês vão começar a perceber que esse autoconhecimento vai entrar de forma tranquila dentro de vocês. Porque as coisas ruins não entram dentro da gente, Lucimara, não nos fazem mal. Por que não entrar as coisas boas e positivas? Só assim os seres negativos... E a gente tem a opção de escolher, né? Sem dúvida, todo dia. Todo dia você tem uma escolha. Tem pessoas que acordam, tem um sol incrível, e que ela fala assim, hoje o meu dia não vai ser bom. É uma escolha, não é verdade? Ela já decidiu. Ela decidiu. Ela pode decidir não levantar da cama. Ela decidiu. E ninguém vai fazer ela levantar da cama. Então nós somos o milagre. Né? Todo mundo busca o milagre na vida, mas nós somos o próprio milagre. Porque nós somos centelha divina, nós somos seres siderais, nós somos constituídos de poeira estelar. Nós não somos pouca coisa. Só que esses seres aí nos manipulam e dizem para nós que nós somos pequenos, que nós somos pouca coisa. Isso não é verdade. Tá? Eles sabem o grande poder que nós temos e a grande capacidade que nós temos. Só que, novamente, para você se libertar dessas coisas, você tem que conhecer a verdade. E a verdade dói. A verdade dói muito para todo mundo, não é verdade? Se você, por exemplo, se alguém perguntar para você quais são as suas qualidades, você vai falar tranquilamente. Agora, se eu pergunto para você quais são as suas mazelas, né? Quais são os seus pontos negativos, a gente nunca quer olhar para o nosso lado sombra, né? Então a gente tem que olhar para os dois lados, porque esses dois lados fazem parte da gente. Porque aí é mais fácil para assumir, né? Exato. Se você tem o seu lado, né, das sombras, o seu lado mais crítico, trabalha ele. Né? Tenta puxar mais para o positivo. Porque positivo e negativo são duas forças, são energias, não são? Só que a gente tem que manter um equilíbrio. Né? Nem tudo que é negativo é ruim, vocês têm que entender isso. Porque se isso fosse verdade, nós não teríamos uma corrente elétrica que nos promove, né, a luz, né, artificial. Então, tudo tem que ter seu ponto de equilíbrio, Lucimara. Agora, a informação, Ronaldo, é que tem uma mudança bem positiva vindo por aí. A gente pode ter essa esperança? Pode e devemos ter, sim. Porque nós, como também já foi falado aqui hoje, nós estamos expandindo a nossa consciência, a gente está ampliando cada vez mais, e essa força motriz do bem, né, dessa consciência totalmente positiva, está afetando o mundo inteiro. Né? A gente viu recentemente, por exemplo, as Coreias se juntando. Vocês lembram disso? Né? Estavam numa iminência de uma guerra e tudo mais, e agora eles apertaram a mão. Espero que isso dure bastante. Né? Nossa, é verdade. Então, muitas coisas estão acontecendo pro lado positivo. Só que nós, infelizmente, estamos sintonizados com as energias negativas. Né? Está vindo coisas muito boas. Espero que não haja nenhum conflito aí maior, guerras, que não haja nada que vai prejudicar e provocar essa matança no mundo inteiro. Olha, de coração, a gente coloca energias positivas que isso nunca aconteça, mas coisas muito boas estão vindo. Quer ver uma coisa que vai acontecer? Eu não posso te falar datas, tá, Lucimara? Mas nós teremos a presença dos nossos irmãos maiores que estarão nos apoiando. Não massivamente, não maciçamente, mas eles vão fazer um trabalho em pontos estratégicos do planeta. Eles vão aparecer e vão conversar com as comunidades, já dando, né, para nós todo esse, diria, essa tranquilidade do ponto de vista do futuro. Lembrando que, da mesma forma, os negativos estarão presentes também. Agora, Ronaldo, desculpa, é uma pergunta que a gente não pode calar, e eu pergunto para todos. Por que essa demora em se manifestarem? Por que essa demora em aparecerem? Por que isso? Bem, a primeira questão que eu gosto de sempre de colocar é que são irmãos com uma inteligência, uma experiência cósmica enorme, estão há milhares de anos à nossa frente. Só que existe uma coisa aqui no planeta Terra que é a experimentação. Todos estamos passando por uma experimentação. E como experimento, né, nessa vida aqui no planeta, eles não podem interferir justamente. Se eles se apresentassem hoje no mundo, eles estariam interferindo nesse nosso experimento. Então, como eles são muito inteligentes, eles sabem que existe uma lei, né, que não permite que eles façam isso de forma declarada, eles fazem isso de forma bem, diria, mais humilde, né,
mas de forma mais focada nos bastidores. Mas eles vão aparecer. Tá? Se eles não aparecer... Na verdade, eles apareceram, né? Em algumas formas, em alguns momentos, só que para pouquíssimas pessoas. O que você deve estar indagando, que todo mundo indaga, é por que eles não aparecem para todo mundo, correto? Porque eles não assumem. Então, eles não assumem por esse motivo que eu estou te falando, porque nós estamos passando por um experimento aqui na Terra, e a partir desse momento que tem essa consciência e tem essa lei aqui no nosso planeta, eles não podem interferir. Né? Então eles interferem como? Eles interferem na nossa educação, né, subliminar, que é positiva, né? Então eles tentam sempre nos incentivar, nos orientar para aquelas criações, ou mentalidades, ou pensamentos, ou projetos que vão fazer a gente evoluir. Hoje, por exemplo, nós temos sistemas de transportes que estão melhorando cada vez mais. A nossa medicina é impecável, né? A gente está praticamente construindo órgãos através de impressoras, né, 3D. Então é tecnologia que a gente viu em filmes, em cinemas, na verdade? Todo dia é uma novidade. Todo dia é uma novidade. Entendeu? Então eles não aparecem por N razões, mas o principal motivo é esse. Eles não podem interferir aqui no nosso experimento aqui na Terra. Não pode. Agora, é uma curiosidade. Politicamente, eles controlam o mundo? Sem dúvida. Sem dúvida. Está na mão deles? Está na mão deles. Tanto está na mão deles e do governo oculto que eles fazem parte. A gente já falou aqui em alguns momentos sobre o governo oculto, a gente vai explorar isso em outra ocasião. Mas eles estão ligados diretamente às principais potências do mundo. A gente está falando da China, Estados Unidos, né? Nós estamos falando desses França, enfim. Todos esses seres estão conectados de forma direta e indireta. Porque tem um vídeo de uma ministra russa, você deve ter visto. Sim, sim. Nossa, sim. Ela dá um depoimento fortíssimo a respeito disso. E ela fala claramente que eles estão no comando. Então, além de ele afirmar que eles estão no comando, né, eles já participam dessa nossa sociedade há muito tempo. Há muito tempo. Então, de novo, é a percepção, né? Vamos nos imbuir, né? Vamos nos alimentar de coisas positivas e vamos explorar mais essa nossa parte consciencial, que a gente vai começar a perceber essa manipulação. Nós vamos perceber isso. Então a Rússia, tantos outros países, têm esses seres que fazem parte do governo e do controle da humanidade. Entendi. Vamos falar mais um pouquinho como que a gente faz, para deixar bem claro, para ampliar a nossa consciência e se livrar um pouco dessas manipulações. Então, vamos lá. Primeiro passo é quebrar paradigmas. Não tenham as suas crenças como fator limitante. Vocês podem ter suas crenças... vai dando exemplo. Por exemplo, se eu me considero uma pessoa católica, eu sou um exemplo, né? E eu sou muito arraigado no catolicismo, eu não vou olhar para os outros ismos, né? Os outros estudos sobre Deus. Então eu tenho que entender, talvez, um conjunto de situações onde eu me religo com Deus, por exemplo, mas eu tenho que entender quais são os outros processos. Então eu quebro paradigmas, eu não fico só parado no meu... Ou seja, o fanatismo não é bom. O fanatismo não evolui. Né? Essa crença forte que as pessoas têm sobre qualquer aspecto da vida não te permite dar um passo para a evolução. Então você fica estagnado. Haja visto que a gente vê no Oriente Médio, né? O Oriente Médio vive como se vivia 2000 anos atrás. Vocês concordam? Não? Lá é totalmente... Parece que você entra numa máquina do tempo. Por quê? Fanatismo? Obviamente. Né? Aquela crença que é só aquilo e acabou. Então, a primeira coisa, quebrem esse paradigma, permitam-se olhar para outras coisas em relação às suas crenças e, a partir daí, também, né, em paralelo, meditem. Né? Afastem os pensamentos negativos, se alimentem melhor. Eu garanto a vocês que as coisas vão mudar radicalmente na vida de vocês, mas vai mudar mesmo. Porque tudo aquilo que a gente ingere, né, que a gente consome, muitas vezes inconsciente, eu diria na maioria das vezes, é o que nos faz mal, então vamos consumir coisas que são boas. Somos o que comemos e o que pensamos, né? Exatamente, não tem frase mais correta do que essa. Somos exatamente o que consumimos. Então, se a gente não quer ter mais problemas com doenças, e até vou te dar um exemplo, né? Nós temos doenças aí como diabetes, tá? Que obviamente alguém disse para mim um dia que isso é herdado da minha avó, do meu avô. Né? Você já deve ter ouvido isso em algum momento, não, Lucimara? Pois bem, a diabetes, na verdade, isso é pesquisa científica, não sou eu que estou falando somente. Ela a causa de tudo isso é a alimentação. Então é muita gordura, é muito refrigerante, todos os carboidratos que você possa imaginar, vai gerar muito açúcar do que a gente precisa. Então faz sentido, né?
Faz sentido, né? Então tem documentários, inclusive no Netflix, que acho que vale a pena vocês assistirem, que é o What the Health, né? Que fala sobre a saúde humana e como esses alimentos nos afetam. Então, pessoal, cuide da sua alimentação, cuide da sua parte emocional, mental e tenta dar um passo, né, para a evolução e para a descoberta, amplie sua consciência. Agora, Ronaldo, a meditação, ela pode ser direcionada também, né? É bom porque tem pessoas, por exemplo, que eu sei, que têm dificuldade em meditar, não estão habituados, então elas param para meditar e se perdem um pouquinho. Aí eu acho que a direcionada... que você fala a meditação guiada, né? Olha, existem algumas ferramentas, né? Existem algumas maneiras de você meditar. Mas eu, por exemplo, tenho uma mente muito inquieta, né? Sempre tive dificuldade no passado de meditação. Até que dentro dos estudos que eu realizei, me foi informado o seguinte: a meditação nada mais é do que você parar um momento do seu dia, simplesmente para o que você está fazendo. Para e silencia o máximo que você puder a sua mente. Parou, é uma meditação. Que seja 1 segundo, 30 segundos, 1 minuto, já é mais do que suficiente para a gente fazer uma conexão com toda a energia cósmica, com toda essa verdade que está aí ao nosso redor. Porque quem cria esse hábito pode, de repente, estar no meio de um maior tumulto, você consegue meditar. Consegue meditar. Aliás, muitos jogadores de futebol, os pilotos de Fórmula 1, né, essas profissões que são muito estressantes, eles usam a meditação. Né? A meditação é um caminho maravilhoso para o autoconhecimento e para a ampliação da consciência. E para as pessoas que têm dificuldade, pode pôr aquele sonzinho relaxante, pode pôr. Que ajuda. Por exemplo, eu adoro meditar, mas eu faço meditação direcionada. Ótimo. Eu gosto do Brian Weiss. Nossa, maravilhoso. Ixi, ele fica falando aquilo, faz isso, faz aquilo, e a gente vai fazendo. E você vai relaxando, vai relaxando. É por aí o caminho. É por aí, tanto que... É o encontro do seu Cristo mesmo. Interno, né? Aliás, até uma coisa que a gente fala é o seguinte: desconectem dos meios de comunicação todas que são comuns aí e conecte consigo mesmo, que é através da meditação. As pessoas estão mais conectadas em meios de comunicação padrão do que consigo mesmo. E os espiritualizados falam mesmo, né, que a gente não pode ter nada de eletricidade dentro do seu quarto, nem espelho. É isso, assim. É isso mesmo. Nada, tudo é isso mesmo. Dá interferência na sua mente. Exatamente. E é isso que eles usam para nos manipular. É isso aí. Papo gostoso. Ronaldo Monteiro, a gente está chegando no final. Ronaldo, obrigada, viu? Precisa vir mais vezes para a gente falar agora. O que a gente falou? Falar de governo oculto, por exemplo, né? Isso, governo oculto. Que estão acontecendo agora. Que é muito interessante. Como é que eles estão infiltrados dentro dos governos? Vamos voltar para falar disso? Vamos sim. Ronaldo, muito obrigado, viu, pela sua presença, pelas suas informações. Galera do bem, não esqueça. Ronaldo, quem quiser suas palestras, onde que procura você? É o seguinte, pessoal, acessem crontv.com. Lá você vai ver um link de contato. E aí tem alguns assuntos, se vocês quiserem que a gente, por exemplo, eu e a Cris, né, que a gente faz um trabalho em conjunto, a gente vai até aí a sua cidade, até o local que vocês designarem para a gente dar uma palestra, tá? Manda um e-mail aqui pra gente, crontv.com. É isso, é só acessar. Galera, não esqueça meu Instagram, @LucimarAparis, e não esqueça que todo sábado, às 12 horas, pela Rede Brasil, a gente está com um programa gostoso de entretenimento. E o nosso site, que é saudeA2.com. Eu e o professor Xandão dando dicas de saúde, bem-estar, beleza, o que você gosta de ouvir. Até terça, aqui na demaistv.com.br, às 13 horas, ao vivo. Um beijo. Obrigada, viu?